Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui dando início então à nossa aula da semana, né? Segundo ano do ensino médio. Eu, professora Michele, com vocês, tá? Aula de redação. Nós vamos hoje trabalhar o gênero textual, né? Cartoons. Esse período aí nós vamos ver cartoons, histórias em quadrinhos e charges, tá? E cada semana a gente vai tratar de um. Nós vamos conhecer aí alguns autores, alguns cartunistas importantes que ganharam prêmios, inclusive, tá? Vamos reconhecer a característica de cada um, né? E tentar diferenciar um do outro, tá? Então, vamos lá. Bom, no seu livro, lá no caderno 2, na página 123, ele tem um conceito e você pode também estar se utilizando do livro para grifar essa parte aí importante, né? Que fala que o cartoon vem da palavra inglesa carton, cujo significado original é estudo ou esboço, que por sua vez vem da palavra italiana cartone, que é um pedaço de papel, e refere-se então a um desenho humorístico ou satírico, tá? Eu coloquei aqui no nosso slide que vem a ser o cartoon. Cartoon é um desenho que vai desencadear aí o humor, né? Através de uma sátira, através de uma ironia, tá? Para quem não sabe, a sátira, ela ridiculariza, né, um determinado tema. Então a pessoa que tem o dom de desenhar, ele acaba, e não só o dom de desenhar, né, gente? A gente tem que saber que o cara que desenha, o cartunista, ele tem uma visão, né? Ele é um observador. Então ele tem conhecimento de toda da sociedade, das situações atuais, ele desenvolve um senso crítico, ok? Então ele une, né, esse dom que ele tem de criar, de desenhar, com esse outro lado aí. Justamente para quê? Para provocar, né, no seu leitor, para provocar no seu interlocutor, para provocar naquele espectador, enfim, para chamar a atenção. Ele quer provocar nisso, né, alguma mudança ou evitar alguma situação. É uma maneira de chamar a atenção. O cartoon, ele é um tipo que pertence à esfera jornalística, né? Então ele é veiculado, a gente vai ver aí, muito nos jornais. Por quê? Porque ele também traz aí uma informação embutida, tá? Então é uma forma diferenciada também de trazer alguma informação, ainda que de forma humorística, satírica, irônica, ok? Então, o satírico é aquilo que tenta ridicularizar uma situação, um tema, seja político, social, enfim, né? E a ironia é a questão da contrariedade, né? De se contradizer, tá? Então, assim, o cartoon ele faz uma crítica à sociedade de uma maneira engraçada. Ele pega um determinado tema, ele traz esse tema à tona através de um desenho e faz uma crítica. Na verdade, ele está trazendo uma crítica à sociedade daquilo que está acontecendo no momento. Se torna engraçado porque aí entra, lógico, o dom, né, o talento que ele tem para desenhar, para caricaturar, enfim, tá? E até a questão mesmo, o contexto, né, que a gente entende a partir da sequência, porque o cartoon ele também pode se apresentar por uma sequência de ações, tá? Ele retrata aí os comportamentos ou características humanas ou sociais. Então, é justamente por isso. Ele está observando, né, os acontecimentos, o comportamento do homem na sociedade, as características, né, como agora então, nessa fase que a gente está vivendo aí, do racismo, né, das manifestações, o que vai sair de cartoon. Então, assim, é interessante nas próximas semanas a gente já começar a dar uma olhada nos jornais, na internet, para saber o que saiu de cartoon novo sobre os temas atuais que estamos vivenciando aí, tá? O cartoon ele sempre ressalta também o aspecto cômico do assunto, ok? Aí, gente, olha que interessante. Tem um cartunista que ele recebeu, né? Ele foi reconhecido, o trabalho dele foi reconhecido, ele ganhou um prêmio. Em segundo lugar, Raimundo Huck, né? E olha o cartoon que ele fez,
interessante, né? Tá aí no seu livro, na página 123. E aí, observando esse cartoon, lembra que eu falei da sequência? Tem um dono, o seu cachorrinho e um jornal. E o dono dá uma direção pro cachorro, né? Vai buscar o jornal pra mim, pega o jornal pra mim, enfim. E o cachorrinho segue em direção. A situação está tão crítica, são tantas notícias, né, ruins, devastadoras, que o que acontece, gente? Até o cachorrinho se nega a pegar o jornal e ainda volta chorando. Então, olha que interessante, né? Quem teria essa ideia, esse pensamento de, pô, a coisa tá tão difícil, tão ruim, a situação tá tão crítica no nosso país, no mundo em geral, que nem os animais, né? Até o cachorro olhou pro jornal e, ó, caramba, não quero. E volta aí pro seu dono chorando, apavorado, enfim, muito boa a sacada dele, né? Então é isso, o cartunista ele precisa ter, né, esse olhar, tá? Então eu quero que você observe aí, esse cartoon ele foi produzido, né, pelo desenhista maranhense. Logo embaixo aí no seu livro tem todas as características e as informações que a gente precisa, tá? Para poder, deixa eu só pegar aqui o que eu quero para vocês, ok? Deu o segundo lugar em um prêmio da ONU a um cartunista dito. O Raimundo Huck, que também trabalha aqui com a gente. Então preste atenção nessa reportagem com ele. Melhores obras sobre de 4 minutinhos, é rapidinho. A gente volta a falar sobre o assunto. Muito interessante que ele fala, observa no porquê, né? Que ele desenvolve o cartoon. No Brasil e também no exterior. No papel, os traços correm e se formam rapidamente. Aos poucos, mostram ideias e expõem críticas ao mundo contemporâneo. Tudo isso em desenhos, conhecidos como charges e cartoons. O jeito tímido esconde um grande dom. Tudo começou bem lá atrás, quando Huck ainda era adolescente. Com 17, 18 anos, eu entrei em contato com o trabalho do Enfio, do Ziraldo e do Angeli, né, e outros cartunistas. E aí isso abriu mais a minha mente, né? Aí eu comecei a desenvolver mais meu lado crítico, né? E comecei a enveredar por esse caminho aí, né? Aos poucos, o olhar foi ficando mais atento e as críticas se aperfeiçoaram. As charges ganharam projeção em jornais brasileiros e surpreenderam os leitores. Muitas ganharam prêmios aqui no Brasil. Esta venceu um concurso no Piauí. É uma crítica à revolução da tecnologia. Esta outra mostra o caos no trânsito das grandes cidades. O aperto da economia foi retratado há 10 anos, mas continua atual, assim como as charges de política. Além dos trabalhos publicados e reconhecidos nacionalmente, o Huck também teve outros trabalhos reconhecidos internacionalmente. Esses catálogos aqui que a gente está vendo são de festivais internacionais, onde teve trabalhos publicados. Isso por si só já é um reconhecimento, né, Huck? Sem dúvida, porque esses concursos são muito concorridos, né? São milhares de cartunistas e de trabalhos que participam todos os anos. E eles selecionam, em média, de 10% a 15%, né? E eu já fui selecionado em muitos deles, né? Esta obra, por exemplo, foi publicada há alguns anos em um catálogo de um festival em Portugal. Retratava a crise financeira na Europa, mas foi há poucos dias que Huck recebeu a notícia mais importante da carreira como cartunista. Um desenho dele, publicado em um jornal do Piauí, rendeu o segundo lugar em uma premiação promovida pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A obra foi selecionada em meio a tantas outras do mundo inteiro. Esse desenho ele reflete um pouco da nossa realidade, né? Principalmente do que aconteceu ano passado, né? Com todos aqueles atentados que chocaram o mundo, né? Pelo desenho a gente vê isso, né? O cachorrinho se aproximando do jornal, fica assustado, porque com certeza ele viu uma notícia, uma foto muito chocante aí, né? Realmente eu não imaginava que o desenho fosse chegar tão longe, né? Às vezes a gente cria uma ideia e um cartoon
mas na hora a gente não consegue dimensionar assim a força e o impacto que ele tem, né? O Prêmio da ONU é um dos mais importantes e mais concorridos do mundo. Eu já participei várias vezes, né? Nunca tinha chegado entre os finalistas. E esse ano, né, finalmente eu consegui estar ali entre os primeiros, né? Huck diz que não pensou em nenhuma notícia específica para estar na capa daquele jornal, mas poderiam ser muitas, como a do menino sírio encontrado morto na Turquia ou os atentados na França. Qualquer tragédia poderia estar naquela capa, tanto que a obra foi entendida e apreciada Brasil afora. Que venham muitos outros prêmios e reconhecimentos. Raimundo Huck, parabéns, que talento, né? Muito bem, viu, gente? Então, a gente segue aqui. Eu passei esse... Interessante, né? Saber a história dele. Ele não tinha dimensão de onde ia chegar, né? E é legal ver o senso crítico desenvolvido a partir do momento em que você dá atenção ao acontecimento à sua volta. Quem diria, né? A partir de um desenho, lógico, criativo, né? Dentro de um contexto, ele ganharia um prêmio, né? E assim ele dá início, então, ao seu trabalho, né? Então vamos lá, agora a gente continua aqui, tá? Com o nosso PowerPoint pra gente poder seguir. Esse é ele, né? Você viu aí no vídeo, tá? Vou voltar aqui, muito legal, né? Bom, cartoon então é um gênero jornalístico, viu? Considerado opinativo ou analítico. Ele critica, ele satiriza, ele expõe situações por meio do grafismo e do humor, tá? É um tipo veiculado em jornais, revistas e internet, tá? Como nós vimos ali, né? Interessante. Ele se utiliza de elementos da história em quadrinhos, como os balõezinhos, as cenas, as onomatopeias, tá? E aqui eu trouxe um pouquinho da história do cartoon, ou seja, né, como surgiu, quem teve a ideia, né, de através de desenhos, que através de um desenho você tocar numa situação de um país, falar com alguém através de um desenho. Então o que aconteceu em 1840 foi assim a primeira vez que surgiu a publicação na revista Punch, em que foi divulgada uma série de cartoons em uma paródia, né, aos frescos do Palácio de Westminster, né, o Minster. Esse palácio é o parlamento, né, que fica em Londres. Os desenhos eles foram adaptados em sátira aos acontecimentos da política econômica daquela época, tá? Por meio do cartoon, o veículo ele expõe a opinião, o ponto de vista em um desenho, que pode ou não ser acompanhado de legenda. Também pode ser considerado uma forma de levar ao público leitor de maneira diferenciada e rápida o debate sobre os mais variados temas da atualidade. E eu digo, inclusive, que é uma forma até de levar a comunidade, ao público, né, a informação de uma maneira até mais leve, se eu posso dizer assim, né, mais rápida, inclusive, tá? Bom, para essa formação existem características, né? Que características são essas? O gênero textual ele é constituído de uma linguagem não verbal. Então, observou lá o desenho do cachorrinho, né? Não tinha nenhuma escrita ali. Mas não quer dizer, todo cartoon não vai ter, não. Pode ser que um cartoon ou outro vai apresentar aí um balãozinho, uma frase, tá? Uma onomatopeia, enfim. Mas a maioria dos cartoons, eles não trazem a linguagem verbal, mas sim o que prevalece é o desenho. Por quê? Porque é a partir da ação do desenho, dos personagens, que a pessoa vai identificar que crítica está sendo gerada para aquela determinada situação, tá? Outras características que eu também já falei aqui, a sátira, o humor, a ironia, ele é cômico, né? Existe uma flexibilidade, existe a associação, que eu falei, da linguagem verbal ao desenho expressivo, tá?
As imagens são atemporais, então olha só, o cartoon, ele não vai tratar só de situações atuais, de agora. Mas o cartoon, o objetivo dele é também tratar de assuntos atemporais, né? Que já aconteceram há muito tempo. Ele pode fazer um cartoon tratando aí do descobrimento do Brasil, né? A questão da troca lá, do escambo, né? Enfim, então ele pode pegar situações bem antigas, bem, né, atemporais, para trazer também, para desenvolver o seu desenho aí e passar a informação e a crítica que ele desejar, tá? Entrelaça palavras, imagens e sentido, ok? Então vamos lá. Aí as pessoas ficam, qual é a diferença? Cartoon e charge é a mesma coisa, não sei o quê. Então assim, a charge é também um texto irônico. A gente vai falar mais aprofundado da charge numa outra videoaula, tá? A charge, ela também é um texto que traz a ironia, aquela questão da contradição, né? Também se refere às situações do dia a dia, traz uma crítica satírica também. Mas a charge, ela também, ela tá muito voltada para questões específicas e caricaturas, questão de ridicularizar caricaturas. A gente vai tentar encontrar essas diferenças entre uma e outra nas próximas videoaulas, tá? Elas são muito semelhantes, sim, mas tem também suas diferenças, tá ok? Bom, continuando. Nas artes plásticas, o cartoon ele é considerado uma arte estética gráfica. No jornalismo, é um aporte de informação. Então, como eu falei, né, ele também apresenta, ele traz embutido aí informação. Que, como editorial, ele expressa particularidades do veículo difusor. É um gênero textual constituído de uma linguagem não verbal. Tá? Isso tudo aqui é o que, querendo ou não, eu acabei falando, mas de uma forma mais, né, formal, formalizada, eu resolvi colocar para que você tenha também como anotação aí nos seus estudos, no seu caderno, ou no livro, na própria parte ao lado tem escrito anotações, você pode colocar, porque são conceitos que o seu livro não traz. E é importante você saber, porque em época de prova, né, a gente não sabe o que vai ser cobrado. Então é importante você ter esse entendimento, né, do início, da história do cartoon, né, de qual veículo ele se apropria, né, de que tipo de informação, de como ele é realizado, tá? Não só a questão das características, mas tem muito mais a se falar do cartoon, tá, do que tem aí no seu livro. Então eu trouxe esses conceitos para que você tenha esse conhecimento a mais e também possa fazer aí a sua anotação. Então, se necessário for, igual eu falo para os alunos menores, né, dá uma pausa o seu vídeo, né, para ele um pouquinho, é importante, então escreve, sabe? Depois continua, tá? Porque afinal de contas você está estudando, né? Não adianta falar, eu já sei, eu já entendi. Até acredito que sim, afinal de contas você está no 2º ano do ensino médio, mas o problema é na hora da prova você conseguir, né, se expressar da maneira correta, se você só ouviu falar, né? Se você não teve o contato com a sua escrita, com os conceitos, com o seu estudo, né? Então, tá? Fica aí a dica. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. Embora se utilize da estética gráfica, ele se utiliza da linguística ao recorrer à associação do desenho à escrita. Na imprensa, também é aplicado um subgênero, que é o cartoon de situação da atualidade, que se apropria, além da estética gráfica, da filosofia sociopolítica. Então a gente pensa assim, né? Basta fazer qualquer desenho e já virou cartoon. Não é bem assim não, né? Não é bem assim. Geralmente o pessoal aí que tem esse dom, pra mim é um dom, né? Desenhar. Eu, por exemplo, não desenho nada. Mas o desenho bem feito e com um objetivo, ele alcança, ele leva a informação, ele alcança o seu propósito, né? Então, é importante, é uma pessoa que tem estudo, é uma pessoa que tem conhecimento, né? É uma pessoa que observa a sua volta, tá? Enfim, então é bem interessante pensar que essa pessoa que desenvolve o cartoon é uma pessoa que tem conhecimento, tá?
De repente ele não tem lá uma formação, né, acadêmica, mas ele tem conhecimento, ele tem senso crítico. É uma pessoa interessada, né? Então lê tudo à sua volta, é uma pessoa que questiona, ok? E por isso ele consegue aí desenvolver as suas ideias através do desenho, tá? No cotidiano jornalístico, estou voltando aí lendo o terceiro parágrafo. No cotidiano jornalístico, o cartoon ele apresenta ao leitor referências de mundo semelhantes ao dele. É embasado em crítica cultural e ética, expondo os personagens-alvo, revelando suas particularidades, singularidades, posições sociais e políticas. Para a política, então, né, gente, é utilizado demais, né? Eles usam muito cartoon para a questão política. E isso é geral, em todos os países, não é só aqui não. Bom, aí tem um cartoon, né, do Ziraldo. Quem não conhece ou já ouviu falar, né, do Ziraldo. Esse tipo de gênero jornalístico, ele empresta das artes plásticas os elementos necessários para a apresentação ágil da mensagem transmitida pelo interlocutor. O grafismo, ele se utilizando do humor, ele satiriza situações, momentos e pessoas. E aí nós temos um cartoon como um recurso jornalístico, né? Como o do Pasquim aí de Ziraldo, né? Façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço, né? Total ordem aí, total direção aí. E aí, quais são os temas, quais são os assuntos abordados ou o que eu posso abordar num cartoon? Então, olha só, aqui está dizendo o seguinte, achei interessante, coloquei isso aí. Ao contrário da charge, o cartoon ele relata um fato universal, temas universais, que não depende do contexto específico de uma época ou cultura. Falei isso, por isso ele é atemporal, correto? Tá. Temas universais, por exemplo, o náufrago, o amante, o palhaço, a guerra, o bem e o mal, são frequentemente explorados em cartoons. São temas que podem ser entendidos em qualquer parte do mundo, por diferentes culturas em diferentes épocas, tá? É comum vermos a ausência de textos em cartoons, porque o próprio desenho já fala, né? Já vai expressar ali a situação. A ideia é representada somente pela expressão dos personagens no desenho, sem que seja necessário o emprego de um texto como um suporte. A gente até fala para os alunos, né, quando vão fazer prova, que tem lá tirinha, charge ou cartoon, gente, não só ler, né, ou ler o enunciado ou que está dentro lá do balãozinho, mas principalmente observe as expressões, né, dos personagens, as ações, né, observa. Por quê? Porque a partir dali você vai identificar qual é a ideia que o criador quis passar. Tá legal? Então tem que ficar atento aí. Aí aqui, interessante, foi até uma questão de prova, né? Olha só, tem um cartoon, é um cartoon de Quino, que cita uma figura bastante conhecida na história ocidental. Observe as características do homem retratado no cartoon. Observa aí o uniforme, o chapéu, a sua altura, o gesto que ele faz com a mão. Repara só, a mão direita dele, né, parece estar dentro aí da roupa dele, né, da farda, no peito, alguma coisa assim. Reparou que é importante observar todos os detalhes? E aí você não olha só para ele, observa também a moça, né? Observa o rosto dela, a expressão, né? Enquanto ele tá, parece que de olhos baixos, né? Ela tá o quê? Parece estar gritando com ele, enfim. E aí? Quem é essa pessoa? Quem é esse? Não precisa você, né? Quem é? Gente, imperador francês, Napoleão Bonaparte, né? Pelas características você já começa aí a identificar. Porque Napoleão era um líder extremamente estrategista, né? Respeitado. E aí você pega um cartoon dele e vê ele totalmente ali submisso, né, à mulher. Então, assim, tem várias interpretações esse desenho. Então você tem que ter também, para o cartoon, um olhar crítico.
entendeu? Não basta só olhar o desenho. Você tem que permitir que a sua mente vá além, para você poder identificar que situação é essa que ele quer passar ali, tá? Então, assim, é muito importante essa questão da interpretação do desenho, ok? E a segunda questão é a seguinte: que importância ele teve na história? Que importância? Ele era um militar, né, de muito sucesso, ele liderou o exército francês em muitas vitórias, né? As histórias contam isso sobre Napoleão, destacam quanto ele foi rápido em assumir e em resolver situações no país, não é isso? Ele era hábil, né? Ele tinha agilidade e habilidades com políticas e com os militares. Então, assim, a história, ela conta isso, né? A gente não precisa saber muito, mas o pouco que a gente lê, o que a gente lembra, a gente consegue identificar, né? E aí, o que o Quino quis trazer, então, nessa crítica aí, né? Muitas interpretações podem ser feitas, né? Mas foi como eu falei no início, ele parece estar, então, submisso, um homem, né, que é chefe, que comanda, que lidera, que venceu guerras, e está ali, ó, submisso à mulher, e ela ainda parece estar gritando com ele, sabe? Diz a história que Napoleão teve muitas mulheres, né? Ele foi perdidamente apaixonado por Josefina. Então pode ser uma ironia esse fato. Pode ser? Pode, né? Aí no cartoon também, pelo desenho, tá mostrando que ele é mais baixo do que ela. Pode ser também uma ironia quanto ao seu tamanho, não sei, entendeu? Então são ideias que você, fazendo a prova, você precisa deixar a sua mente fluir a partir do conhecimento que você tem, tá? Então, assim, fica aí o cartoon do Quino para que você depois possa buscar aí também o seu entendimento sobre ele, né? Mas é interessante. Aí eu coloquei esse outro também. Olha só, chega o cadeirante, né? Aí pede, por favor, o senhor poderia me dar... Ele nem termina de falar, o rapaz, o cara aí, o homem já tira o quê? Um dinheiro, né? Uma nota e dá pra ele. E ele grita com raiva, né? Informação! Por quê? Pô, nem deixou falar. Isso é o quê, gente? Preconceito, né? A pessoa se aproximou, nem deixou ela terminar de falar e já deu ali uma nota, como se ele fosse alguém que fosse um pedinte ou fosse alguém que estivesse ali para pedir. Então, assim, inferências são conclusões, né? E as conclusões que a gente tem disso aí é justamente o que eu coloquei escrito, né? O personagem, ao se deparar com uma pessoa com necessidades especiais, ele se porta com um nítido preconceito, oferecendo-lhe uma esmola, quando na verdade ele só queria uma informação, né? Então também é um caso a se pensar, é uma crítica também, é uma reflexão, eu diria até que leva a gente a uma reflexão, né? Porque o ser humano, ele tem essa mania de julgar, né? Ele olha o outro, ele julga. Então você tá na rua, você vê alguém, você já acha. Então a gente tem muito essa... não olha para o outro com um determinado cuidado, né? E, enfim, muito interessante esse aí também. É um cartoon de Ricardo Ferraz, de Cachoeiro do Itapemirim. Então tu vê quanta gente talentosa tem por aí, né, gente? Às vezes a pessoa não sabe se expressar de uma forma, mas consegue se expressar de outra. E olha que sai muito melhor do que muitos aí que estão em faculdades, enfim, né? Bom, aí eu trouxe para vocês conhecerem 5 cartunistas brasileiros que fazem a história. Laerte é um, vocês já devem ter visto muito em prova as tiras, né, de Laerte Coutinho. Ele é sem dúvida um dos cartunistas e chargistas mais conhecidos do Brasil. Tem muita coisa, gente, desses cartunistas na internet, procura lá, e muita coisa interessante. Às vezes um assunto que talvez você não esteja entendendo, né, ou não tenha paciência de ler uma notícia inteira, procura lá os cartoons, procura lá, cartoon sobre, coloca um tema que você queira, e você vai entender através da crítica que ele faz, né? Então olha essa aí que interessante, você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. O que a gente pensa, né, quando a gente vê um cartoon desse? Inversão de valores? Seria isso?
Vou deixar aí você pensando aí nessa possibilidade aí nesse cartoon, tá? Vamos partir aí pro próximo. Arnaldo Angeli. Arnaldo Angeli é um dos cartunistas brasileiros mais importantes também para a história do segmento no Brasil, principalmente por ter encabeçado o projeto da revista Chiclete com Banana, até hoje considerada como uma das mais importantes publicações de quadrinhos adultos do nosso país. E aí eu coloquei um endereço aí para você depois, né, curioso que eu sei que você é, em aprender, lógico, você vai lá na internet para conhecer, para ver, porque as obras deles, né, tem muito cartoon ali interessante, legal. Aí você acessa, tá? Maurício de Souza, nossa, Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, né? Talvez o maior de todos os cartunistas brasileiros, em termos de abrangência e alcance de público. Maurício de Souza é conhecido por seu talento e pelos personagens inesquecíveis da Turma da Mônica. Chico Caruso, também conhecido, desde 1984, ele é cartunista do jornal Globo. Ele iniciou a sua publicação de charges no final da década de 60, na Folha da Tarde. E todas elas, né, voltadas aí para a questão econômica e política e social do país. Ziraldo figura entre os maiores cartunistas brasileiros. O artista já se destacava como desenhista, né? Ó, desde os 6 anos. Tem esse link que eu botei aí, é sobre a história dele, muito boa história, porque a gente não tem como passar todos os vídeos aqui pra vocês. Então, entra lá, gente, assiste, sabe? Isso vai contribuir, vai enriquecer, né, o seu estudo, o seu conhecimento. Eles falam coisas importantes sobre o cartoon. Então é importante você também fazer essas anotações, né? Dar um novo olhar, tá? Para esses vídeos que tanto tem a nos ensinar, tá bom? Então segue abaixo o link que conta mais sobre a história aí do Ziraldo, ok? E eu termino então com esse último slide, falando sobre essa profissão, né? Porque é uma profissão, o cartunista é um desenhista profissional, que cria quadrinhos, cria tirinhas para jornais, revistas, histórias para gibis. Apenas pequena parte destes profissionais consegue conquistar um grande público e realmente viver da sua arte. É o caso, por exemplo, de Adão, esse nome aí, Utursgaray, né? Difícil aí. Alan Ciber, Angeli, Laerte, Glauco, Enfio, Jaguar, Luiz Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, cronista também, escritor, enfim. Miguel Paiva, Milor Fernandes, os gêmeos Paulo e Chico Caruso e esses outros que eu mostrei para vocês. A maioria dos cartunistas brasileiros não consegue projeção suficiente para dedicar-se exclusivamente aos quadrinhos. Muitos acabam trabalhando como ilustradores em agências de propaganda e editoriais. Eventualmente eles conseguem publicar alguns cartoons, vez ou outra, mas pode-se dizer que esta é uma atividade esporádica, ou seja, quem faz o cartoon não vive só do cartoon, entendeu? Acaba tendo que buscar outros meios também. Talvez seja porque, né, gente, vamos pensar aí, falta de valorização no país para essa arte, porque é uma arte, né? É uma arte. E é uma arte também perigosa. Olha o que diz aí o desenho, né? Esse cartoon. Você tem ali olha lá um cartunista e tá armado. E qual é a arma do cartunista? O lápis, né? O lápis. Porque através do lápis ele consegue transmitir e passar toda a sua informação, toda a mensagem, né? Toda a ideia, né, que ele tem, seu senso crítico, seu conhecimento, seu entendimento. Então, com o lápis na mão e com as suas ideias aí em ação, nossa, rende bons cartoons, né? Então é isso, eu termino a aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. É uma matéria boa, né, gostosa. Seria bom se a gente pudesse ver mais cartoons juntos, tentar interpretá-los. Mas você pode fazer isso aí, tá? Então vai lá na internet, busca, se informa, porque tem muito conteúdo bom. Tem muita coisa boa aí relacionada aos cartoons, tá bom? E semana que vem a gente volta aí com mais uma videoaula pra você, tá? Fica com Deus. Tchau!